Olá, pessoal. Vamos começar a nossa próxima aula de estatística básica. Aula 5. Histogramas. Definição. Vamos ver qual é a definição de um histograma. Um histograma é um gráfico de barras de mesma largura e desenhadas adjacentes uma às outras, sem separação. O que significa adjacente? Uma do lado da outra, né? Então, está vendo? Uma está do lado da outra e não há nenhuma separação entre as duas, não há um espaço em branco entre essas duas. Aqui nós temos um espaço em branco, mas não é que foi que pulou. Aqui é que não teve nenhum dado nessa frequência, nessa classe. Tá? Então, na verdade, aqui nós temos uma classe, a segunda classe, a terceira classe, a quarta classe e a quinta classe. Aqui a sexta classe e aqui a sétima classe. Só que na primeira classe tem mais de 10 elementos, na segunda mais de 10, né? Na terceira classe mais de 0 e menos de 5, e nessa classe que aparentemente parece uma separação, não é uma separação, tá? Friso, é porque essa classe não tem ninguém, tá? Não tem nenhuma quantidade. A escala horizontal representa classes de valores de dados quantitativos e a escala vertical representa frequências. Então, aqui nós temos a primeira classe, que vai de 59,5 a 69,5. E aqui, a escala vertical, nós temos a frequência. Quantos elementos caíram nessa classe? Aqui nós temos a classe de 69,5 a 79,5 e aqui a quantidade de elementos que caíram nessa classe. Aqui a classe de 79,5 a 89,5 e aqui a quantidade. Então, vocês estão vendo aqui a classe de 89,5 a 99,5, a classe de 99,5 a 109,5, e aqui, está vendo? Nós temos a classe de 109,5 a 119,5. Só que tem 0 elementos nessa classe. Tá? Por isso que tem esse espaço aqui. Então, só tem espaço quando uma classe é zerada. Mesmo assim, nós temos que desenhar a classe aqui na base. Tá? Espero que tenha entendido. As alturas das barras correspondem aos valores das frequências, né? Aqui deve ser aqui em torno de 12, né? Aqui 14, então é a altura. A altura corresponde aos valores da frequência, a quantidade de... O que é frequência mesmo? A quantidade de elementos que caem nessa... Né, de dados que caem nessa classe. Então, a altura aqui representa a quantidade. Um histograma é basicamente uma versão gráfica de uma distribuição de frequência. Por exemplo, a figura 2.3, que é essa que está aqui ao lado, né, mostra o histograma correspondente à distribuição de frequência da tabela 2.2. Essa tabela nós já vimos ela em aulas anteriores. Então, pegou os dados da tabela 2.2 e construiu esse histograma. As barras na escala horizontal são rotuladas de uma das maneiras, uma dessas duas maneiras. Primeiro, fronteiras de classes, como mostrar na figura 2.3. Então, aqui eu tenho as fronteiras das classes. Né? Aqui a fronteira começa em 59,5 e vai até 69,5. Aqui de 69,5 até 79,5. Lembrando que as fronteiras das classes, eu pego o limite superior de uma classe e o limite inferior de outra, somo e divido por 2. Eu acho as fronteiras. Né? Ou então, limites inferiores das classes. Então, eu poderia pegar os limites inferiores. Aí ficaria outros valores aqui. Aqui seria 60, aqui 70, aqui seria 70, né? Aqui seria 80, aqui seria 90. Mas o ideal é pegar as fronteiras de classe. Né? Fica mais preciso. Ambos os eixos devem ser devidamente rotulados. Né? Então, o que significa esse eixo aqui? Aqui, taxa de pulsação, né? Ou batimentos por minutos. Então, a taxa de pulsação de 59 a 69, taxa de pulsação de 69 a 79. O que é esse eixo aqui, o eixo vertical? É a frequência, ou seja, a quantidade de dados, ou seja, qual é a quantidade de pulsações entre 59 e 69? Acharam 12 pessoas que tinham, que ao se medir a sua taxa de pulsação, e caiu nesse intervalo, tinha de 59,5 a 69,5. O que significa isso aqui? Aqui vamos supor, aqui está aparecendo que é 1, né? 1. O que significa 1? Existe uma pessoa cuja taxa de pulsação dessa pessoa estava em 119,5
a 129,5. Então, por isso que nós temos que ambos os eixos devem ser devidamente rotulados. Colocar isso é rótulo. Mostrar o que significa. Escala horizontal para histogramas. Então, na escala horizontal, que é essa escala horizontal aqui, ó, use as fronteiras de classes ou os pontos